Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui hoje, começando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje, especialmente, começando mais um trimestre, irmãos, pela misericórdia de Deus, por sua bondade, estamos aqui mais um dia, começando mais uma lição, mais um trimestre. O último trimestre do ano, né? Estamos encerrando o ano e não tenho dúvidas que Deus vai nos abençoar ricamente, como tem sido nos últimos 3 trimestres deste ano. Nesse trimestre, irmão, nós vamos estudar o tema que está aqui na capa da sua lição. Tenho certeza que você está com a sua lição em mãos. As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Que assunto maravilhoso, irmãos. Estou ansioso para nós juntos passarmos aqui todo domingo, durante 3 meses, estudando as promessas de Deus. Quem escreve esta lição é o pastor Elinaldo Renovato, pastor muito reconhecido, uma bênção de Deus para a nossa igreja, e as promessas de Deus vão ser divididas e estudaremos ela ao longo de 13 lições. A lição de hoje é a lição de número 1, que vai falar de maneira introdutória, né? Os irmãos já sabem, toda a primeira lição é uma lição introdutória, as promessas de Deus. O nosso textual está no livro do profeta Jeremias, capítulo 1 e o versículo 12, que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A nossa verdade prática diz: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Graças ao nome do Senhor. Vamos proceder à nossa leitura bíblica? Os irmãos podem acompanhar comigo na capa da sua lição, ou na sua lição, ou na sua Bíblia Sagrada. Nós vamos ler Isaías, capítulo 55, dos versículos 6 ao versículo 13. Diz assim o versículo 6: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Meus irmãos, que leitura linda, linda. Como Deus é maravilhoso conosco, né? Vamos receber nesse momento, irmãos, com alegria, nosso irmão Aparecido, que será o professor desta manhã e o instrumento de Deus para a nossa vida hoje. Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor, aos alunos da nossa IBD. Nós estamos reunidos nesta manhã para estudar mais uma lição da Escola Dominical. Lembrando que estamos iniciando o trimestre, o 4º trimestre deste ano, e nesses próximos 3 meses nós vamos falar a respeito de um assunto importante, um assunto para a nossa vida cristã. A lição é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Durante esses 3 meses vamos falar a respeito das promessas de Deus. E na nossa lição de início, nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Creio que Deus vai nos despertar
vai nos ensinar através dessa lição. E o nosso desejo é que você, ao final desse trimestre, possa regozijar de alegria por tudo aquilo que aprendemos. Creio que vai ser uma bênção para nós. As promessas de Deus. Para a gente pensar um pouquinho nessa introdução de nossa lição. Por que será que Deus faz promessas? Qual é o objetivo de Deus ao fazer promessas? São perguntas da lição que a gente pode refletir agora, né? Quais as condições? Todas as promessas precisam de uma condição, tem as incondicionais. São assuntos que durante todo esse tempo nós vamos percorrer. Há uma resposta, e uma coisa que eu quero deixar muito claro para cada aluno, cada irmão, cada pessoa que está nos assistindo, é que a certeza que temos que Deus é fiel para cumprir toda e qualquer promessa. Isso é já o suficiente para vivermos uma vida alegre e feliz, em meio a um mundo que está em caos, decadência total, moral e espiritual. Mas o crente, aquele que serve a Cristo, olhando para a palavra de Deus, ele encontra promessas gloriosas e nos faz caminhar com passos firmes, com o coração alegre, firmado em Deus, porque as promessas de Deus infalíveis. Então nós vamos estudar a respeito das promessas de Deus, né? Que estão direcionadas ao seu povo ao longo da história. Vamos definir o que são as promessas, né? E como elas estão fundamentadas. Também vamos identificar os tipos e propósitos das promessas. Creio que um dos motivos principais da lição é apresentar, né, a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo, para desfrutar de uma grande bênção. Também mostrar aqui os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da nossa lição, ao longo da nossa vida, né? Ao longo da Bíblia também. E uma outra coisa que a gente vai falar nessa lição é que nós precisamos experimentar essas promessas, né? E ela requer alguma coisa. O que é que Deus espera de nós ao fazermos promessas? É que a gente estreite o nosso relacionamento com Ele. Isso não podemos tirar da nossa mente, né? É a certeza que temos que é preciso a gente nutrir o nosso relacionamento com Deus de uma forma sincera, né? E leal, porque é a obrigação humana viver dessa forma para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. E também, né, entender que na leitura oficial aqui da nossa lição é que Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Esse é o desejo de Deus, né? E nós devemos a cada dia nos aproximar dele. São perguntas que estão relacionadas à nossa lição, e com a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo nós vamos tentar passar para os irmãos o melhor desta lição. Que Deus possa nos ajudar. A introdução diz o seguinte: as promessas de Deus, as promessas divinas, têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nesta lição,
desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. No tópico de número 1, né? O primeiro subtópico nos diz um convite de Deus, baseado aqui na leitura bíblica em classe de Isaías 55, do 6 ao 13, nós temos aqui um convite, uma promessa, né? Deus fazendo esse convite e essa promessa para o seu povo, o povo de Israel. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Aqui, o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos estas promessas. Fica muito claro nesse subtópico aqui, meus queridos, é que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Vivemos em um tempo, principalmente nesse momento, de que muitas promessas são feitas. Muitas palavras são ditas, né? E com certeza muitas, a maioria delas vão cair por terra. E o homem por si só não vai conseguir cumprir aquilo que ele prometeu. Mas olhando para esse texto de Isaías 55, nós vemos a coisa mais linda, né? Que é o cuidado de Deus de cumprir aquilo que ele fala, né? Assim será a palavra que sair da minha boca. Você quer coisa mais maravilhosa do que essa? Saber que quem está lhe fazendo promessas é o Deus Todo-Poderoso. A certeza que nós temos pela sua palavra que aquilo que foi prometido será cumprido é para nós vivermos com muita intensidade, com muita alegria nesse mundo tão mau. Então Deus faz um convite, faz uma promessa. O subtópico 2 diz: é preciso buscar ao Senhor. Nós vamos ver no versículo 6 do capítulo 55, e aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui nós somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, a quem bate a porta será aberta. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. É claro, meus queridos, que há uma parte nossa a ser feita aqui, né? As promessas de Deus estão todas prontas para nós, como seu povo, mas nós precisamos buscar a Deus enquanto há tempo. Nós sempre lemos em nossos cultos
o versículo que está em 2 Coríntios capítulo 9, a respeito da alegria que nós devemos ter com a nossa contribuição. Mas eu sempre faço menção desse versículo, né? Que parece-me que o 8 ou 9 diz assim: e Deus é poderoso. Ou seja, a nossa parte é contribuir, dizimar com alegria, fazer aquilo que realmente o nosso coração alegre tem o desejo. É dessa forma. Mas de tudo isso, a certeza que temos que lá há promessas para aquele que faz com alegria. Deus vai abençoar, Deus vai retribuir. Você quer coisa mais gostosa do que saber que você está fazendo para o Deus Todo-Poderoso? Então, buscamos a Deus, né? Devemos buscar a Deus, estreitar o nosso relacionamento com Ele através da oração, através da Bíblia, da nossa vida diária com Deus, porque há uma condição aqui, né? Me busquem enquanto vocês podem, enquanto há tempo. Ou seja, chegará uma época que vai ficar mais difícil isso. Então é preciso buscar ao Senhor. Deus faz um convite, Deus faz uma promessa, mas Ele condiciona essas promessas à necessidade que eu e você tem de buscar ao Senhor. Não esqueça isso, meu irmão. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Subtópico 3 diz: é preciso se arrepender. E está aqui na leitura no verso de número 7, né? Que diz: deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso Ele é em perdoar. Então, também nós temos a necessidade de buscar o arrependimento, né? De nos arrepender, deixar aquilo que fizemos de mal, né? É só assim que a nossa vida será condicionada a promessas gloriosas, através do arrependimento. O arrependimento é um dos pilares da vida cristã. Sem ele, dificilmente nós vamos conseguir agradar a Deus, que é se arrepender daquilo que fazemos, né? Daquilo que fizemos no passado, daquilo que cometemos durante o nosso dia, né? Mas é se arrepender e pedir para o Senhor nos ajudar, né? Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, seus caminhos mais altos que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. Nós queremos só frisar aqui, né? Que Deus tem promessas gloriosas. Nós vamos falar daqui a pouquinho de algumas promessas importantes que Jesus fez para a sua igreja, mas frisar aqui que Deus tem promessas gloriosas para nós, né? Para um povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus. E o arrependimento é um caminho nobre, todo cristão precisa ter em sua vida, né? Então, nesse primeiro tópico, que é um convite de Deus, falando de Isaías 55, nós vemos que Deus faz o convite, uma promessa, né? A nós é necessário buscar ao Senhor e também se arrepender, viver uma vida sincera, né? Irmãos, eu costumo sempre dizer isso. Deus não está preocupado que você não erre.
porque Ele sabe que nós somos pecadores, que nós vamos errar. Mas Deus se alegra quando nós reconhecemos o nosso erro. Quando nasce, quando brota no nosso coração o arrependimento. Senhor, olha, eu reconheço que eu falhei, que eu errei, mas eu também reconheço que eu preciso do Senhor para me reerguer. Me perdoa, me ajuda. Tanto é que essa leitura é feita todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia. Nos examinamos, pedimos perdão a Deus. É isso que Deus deseja. Então, tem a nossa parte, né? A sinopse do primeiro tópico diz que as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. A palavra de Deus é verdadeira, né? Diz lá em Números 23:11 que Deus não é homem para mentir, né? Deus não é homem. Se ele disse, está dito, se cumprirá. O que precisamos é buscar ao Senhor e se arrepender todos os dias. Vamos então para o tópico de número 2. As promessas e seus fundamentos. As promessas de Deus na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, para Isaac e Jacó. Isso está lá em Gênesis, né? No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou ao efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então, como vamos falar todo esse trimestre sobre promessas, é bom que a gente grave no nosso coração que promessa é o ato ou o efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Deus se comprometeu com Israel, o seu povo. As promessas foram renovadas, todas as feitas a Israel se cumpriu na nova aliança. E agora Deus faz promessas à sua igreja, né? Nós, como igreja, vivemos essas promessas. Quantas visitas a gente faz para irmãos, para pessoas fiéis a Deus, que estão debilitadas, alguns já na beira da morte, com doenças. Sabe disso, mas a alegria que ele tem é de saber que há uma promessa de que um dia ele vai ressuscitar sem aquele problema, e ele será transformado, e a nossa vida eterna será com Deus sem qualquer tipo de problema. São promessas que Deus fez e que alimenta a nossa alma, o nosso coração, para vivermos uma vida poderosa, né? Deus fez promessas e as suas promessas estão todas na sua palavra, na Bíblia. Por isso que é bom a gente estudar a Bíblia, encher a nossa mente, nosso coração com a palavra de Deus, pois ela vai trazer alegria para a nossa alma. O segundo subtópico, Deus é infalível. Quando dizemos assim que Deus é infalível, a ideia é de transmitir que em Deus não há falha. O ser humano é cheio de falhas, cheio de defeitos. Em Deus não. Como vimos na leitura bíblica em classe em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente,
onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso ele não falha, ele não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, quando falamos de promessas e os fundamentos, as promessas de Deus estão fundamentadas nele próprio. E o fundamento dos mais importantes é que Deus não falha. Coisa maravilhosa, irmãos, é a gente saber que quem fez a promessa é quem não tem falha. Ou seja, será cumprida a sua palavra totalmente como foi dita, porque não há falha. Essa é a grande verdade que nós desfrutamos. Está na Bíblia. Deus é infalível, não falha. E além de tudo, o subtópico 3 vai dizer: ele não falha porque ele zela pela sua palavra. Quando fala de zelar, a gente sempre vem à mente aquela visão de que quem zela é aquele que cuida, é aquele que tem o cuidado, né? Então Deus zela pela sua palavra, ou seja, ele vai cumprir a sua palavra. Se você acreditar, elas se cumprirão. Se você não acreditar, elas também se cumprirão. Porque são promessas de Deus. Talvez não cumpra na sua vida porque você não está, como disse aqui o primeiro tópico, né? Buscando ao Senhor, não tem arrependimento. Mas para aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que se arrependem, com certeza, têm um relacionamento estreito com Deus, as promessas de Deus se cumprirão, todas, sem dúvida nenhuma. Então Deus zela pela sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Que é o versículo de número 11 da leitura, né? Que diz que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Prosperará, será de bênção, né? Então, está determinado, tem um propósito determinado para se cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus. Por isso, ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ô, irmão, que coisa maravilhosa, né? Com relação às promessas de Deus e o fundamento que ela tem, de que nós temos um Deus que vela, um Deus que é infalível, que ao prometer, ele deu a garantia de que todas as promessas se cumprirão. Então, esse tópico de número 2 nos diz que a promessa refere-se ao ato ou ao efeito de Deus prometer algo a alguém ou a si mesmo. É a promessa, né? É o efeito, o ato de Deus prometer algo.
coisa gloriosa. E o tópico de número 3, que é o último tópico de nossa lição, fala sobre tipos e propósito das promessas de Deus. Nós vamos falar aqui das promessas incondicionais, das promessas condicionais e qual é o propósito da promessa de Deus. A Bíblia diz que Deus tem em tudo um propósito, né? Há tempo para todas as coisas, para todo propósito. Deus não faz nada sem propósito. Ou seja, há um desejo que se cumpra alguma coisa ou que nasça alguma coisa quando Deus faz uma promessa. Nós vamos perceber aqui que, ao fazer promessa, Deus está requerendo de nós um relacionamento estreito, né? Sincero, verdadeiro. É isso que são o propósito das promessas de Deus em nossa vida. Existem, então, as promessas incondicionais. O que é promessa incondicional e condicional? A incondicional é aquelas que independem de circunstância. Por exemplo, Jesus fez a promessa da sua vinda. Como aqui nós vamos ler aqui também que, independente do cenário, né, da condição do mundo, independente, ela será cumprida. As promessas incondicionais são as que independem de circunstância, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. Está lá em Isaías 9:6, né? O local do nascimento de Jesus, em Belém da Judéia. Que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo, a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, e muitas outras profecias que haverão de se cumprir, são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Ou seja, independente da condição, essas promessas se cumprirão. Não cairão por terra, né? Ah, mas está acontecendo isso, acho que não vai. Não, o nosso acho não muda nada. Deus prometeu, Deus fez uma promessa. Na verdade, a condição terrível do mundo só mostra que as promessas que Deus fez à sua igreja estão cada dia mais próximas para se cumprir. E se cumprirão, com certeza. As promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. Promessas de saúde plena ao povo judeu condicionada à obediência, às ordenanças divinas, que está lá em Êxodo 15, né? Variadas promessas condicionais também à obediência do povo. Promessa de receber o perdão de Deus condicionada a perdoar o próximo que nos ofendem. Promessa de permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo. Essas são as promessas condicionais, né? Está relacionada a uma condição. Só se cumprirão se nós fizermos a nossa parte. Por exemplo, aqui o irmão cita o exemplo do perdão, né? E Jesus diz: o Pai perdoará se você perdoar. Como nós vamos receber perdão de Deus se não perdoamos? A qualidade de quem tem o perdão de Deus no seu coração é de que prontamente ele vai perdoar.
Se não agirmos assim, a Bíblia diz que Deus também não nos perdoará. Uma outra coisa, né? Que vamos desfrutar do amor de Deus, né? Se nós guardar os mandamentos. Como que nós vamos desfrutar do amor de Deus plenamente se não guardamos os seus mandamentos? Vivemos de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Promessa também que foi feita aqui, né, que nós lemos, né? Promessas de saúde. Deus prometeu para o povo que daria saúde para eles, mas eles precisavam viver em obediência. Então, esse tipo de promessa está condicionado àquilo que nós fazemos, precisamos, se queremos desfrutar. São promessas condicionais. E o terceiro subtópico diz: o propósito das promessas de Deus. Já dissemos, para tudo Deus tem um propósito, né? Qual é o propósito de Deus com as suas promessas? Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir sua promessa. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o seu ser humano. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte da sua aliança com Abraão. Além desse, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessa é realizá-las, e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Então fica muito claro aqui, né? Que o propósito de Deus ao fazer promessa é o quê? De ter uma aliança com o ser humano, ter uma vida íntima, né? Esse é o desejo de Deus. Segundo, né? Deus está dando mais uma oportunidade, como aconteceu na época de Noé, né? Por meio de um justo. E o terceiro, né? Deus está zelando, né? Deus está cumprindo as suas promessas quando nós zelamos pela sua palavra, aprofundamos no nosso relacionamento com Deus, tendo a certeza que Deus, a certeza inabalável que Deus se relaciona conosco, né? Por isso, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Então fica muito claro aqui, né? Que o propósito tem promessas incondicionais, promessas condicional e o propósito de Deus. E a sinopse desse texto, desse tópico 3 diz: ao longo da Bíblia, Deus revelou diferente propósito para fazer cumprir as suas promessas. Sendo assim, irmãos, para nós terminar e fazer a conclusão, a Igreja de Cristo nessa terra, em um ambiente totalmente corrompido, né? O crente pode viver e desfrutar, tendo um relacionamento íntimo com Deus, de promessas maravilhosas. Não deixe que nada e ninguém tire da sua vida a certeza de que as promessas de Deus se cumprirão, todas. As incondicionais que Deus já revelou e ela vai se cumprir, as condicionais com a parte que eu tenho que fazer. E que o propósito de Deus ao fazer promessa, ter um povo para si, ter um relacionamento com o homem, dar oportunidade ao homem e ter um relacionamento íntimo. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que você possa ser renovado pela palavra de Deus. Vamos ler a conclusão, então. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e a agradar e aguardar o cumprimento de suas promessas.
de suas preciosas promessas. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que eu e você possa continuar durante todo esse trimestre estudando a palavra de Deus sobre as promessas de Deus. Um bom domingo para você, fique com Deus. Amém. Meus amados irmãos, que lição maravilhosa. Não há dúvidas que Deus falou aos nossos corações e que esse ensino possa ser uma boa semente plantada no seu coração. Que você aprenda, como eu nesta manhã, e que nós apliquemos em nossa vida cada ensinamento do Senhor. Nós estamos nos aproximando do encerramento da nossa lição, mas antes eu tenho um aviso muito importante, na verdade um convite especial. É para todos os irmãos que assistem, que acompanham a nossa Escola Bíblica Dominical Online, para que nos façam uma visita, que frequentem os nossos cultos. Nós temos aqui na nossa sede cultos toda terça, toda quinta-feira, também aos domingos à noite, e nas nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, nós temos cultos ao longo da semana também, e no domingo mais um culto em cada uma das nossas congregações. Além, logicamente, de todo domingo de manhã, em todas as nossas igrejas, você encontra ali uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você pode frequentar a escola bíblica, aprender a palavra de Deus junto com os nossos professores, pastores, obreiros, com toda a igreja. E eu tenho a certeza que, como foi hoje, você será muito abençoado com o ensino. Nós queremos receber você, dar um abraço de recepção, vai ser uma alegria. Com certeza, você vai sair diferente do que você entrou. E lembrando também que nós que somos alunos da Escola Bíblica Dominical podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja. E os irmãos podem ali enviar a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e a obra missionária que nós mantemos aqui no nosso campo. Com certeza, há grandes bênçãos reservadas do Senhor para aqueles que se dispõem a contribuir com a sua obra. Há uma frase forte, mas verdadeira, que o cofre da igreja é o bolso dos irmãos. Então, com certeza, Deus vai te abençoar poderosamente por contribuir na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Podemos encerrar a nossa lição de hoje com uma oração de gratidão ao Senhor por tudo que Ele falou ao nosso coração? Então faça esta oração comigo, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã gloriosa, aprendendo a Tua palavra. Eu tenho a certeza e a convicção que o Senhor falou ao meu e ao coração do meu amado irmão que está acompanhando esta aula. Senhor, nos dê sabedoria para colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor, a sermos exemplos para todos, uma luz, Senhor, neste mundo de trevas. Nos ajuda, Senhor, somos Teus filhos, Teus discípulos, Senhor, precisamos de Ti e da Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.